Olá, pessoal, boa noite. Mais uma quarta-feira. Hoje estou de carreira solo, mas a amiguinha Cláudia está voltando, tá? Farei aqui a parte dela, a vez dela, como convidado. Farei as perguntas que ela faria, né, Cláudia? Bem, a gente vai apresentar o nosso convidado. Olha, a gente já vê o ringue aqui hoje, ó. Só que não. Só Só que que não. não. É o Raimundo, psicólogo, gente. É psicanalista, né, Raimundo? Psicólogo e trabalho com psicanálise também. Que trabalha com a psicanálise. Há Isso. quanto tempo de formação? Eu já tenho 7 anos de formação. Atende aqui em Marília. Isso, atendo aqui em Marília, atendo online. Ah, o online virou boom, né? Eu, bom, exatamente. A gente vai falar disso. Terapia presencial, terapia online. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Gente, vamos começar com o nosso patrocinador oficial, que é a Ventex, a força do vento. Você não conhece a Ventex ainda? Ah, impossível, gente. É só no Instagram, ventex.indústria, no site ventex.com.br. Vocês vão ter um dos melhores produtos sobre ventiladores e exaustores, além de outras peças também. A Ventex só vem crescendo. Nós vamos confirmar lá a empresa em Garça. Eles começaram aqui em Marília, mas estão em Garça. Estão contratando mais colaboradores, porque, ó, depois dessa feira FEICOM aí, ó, disparou mais ainda. Eles lançaram ventilador de coluna, ventilador de mesa, o controle remoto Slim, lindo, gente. E os exaustores, que é para bares, lanchonete, pesqueira, entre mais. Então, vá lá e pesquise da Ventex. Se você quiser comprar com cupom de desconto, Feminina50, vá na página da Fanlux que você tem um desconto. E a Smart Fit, eita, todo dia tô lá na Smart Fit treinando meus braços, ó. E treinando meus glúteos, minhas pernas, quadríceps. Não é fácil, eu não vou romantizar, não. Mas é qualidade de vida, gente. Depois que eu descobri que eu preciso do exercício físico, o quanto que é importante, é saudável, meu sono melhorou, irritabilidade melhorou, minha energia e minha disposição. Ó, tá linda. E eu faço isso por quê? Para cuidar da minha saúde física e mental. Então, se você não conhece, Smart Fit Marília, ao lado da Burger King, na Avenida Tiradentes. Adentre a Smart, vai lá, conheça os planos Black Fit, as vantagens, tem aula coletiva, individual, tem personal, você não precisa pagar não, é só apertar o botãozinho lá que ele vem te instruir, além do aplicativo Smart e outras vantagens. Vem para Smart. Agora, as minhas madeixas, eu não canso de falar que a minha voz continua a mesma, fã e boca, né, Raimundo? Mas nos meus cabelos conta a diferença. A Dilex chegou na minha vida há aproximadamente 90 dias, gente. Eu tinha acabado de ter um corte químico no cabelo e eu conheci o Ivan na Smart. O Ivan apresentou os produtos de Lectus e eu comecei a usar o baldinho Demex Secrets 10 em 1. Recuperou meu cabelo instantaneamente. Além disso, foi me apresentada também a máscara teia, que é o Webmask. Essa máscara é aquela uma que faz... Por isso tem o nome teia, tá? Você tem que, ó, impulsionar ela, aí sim ela ativa e ela deixa o cabelo reconstruído, além de recuperar o pH natural. Por isso que o meu cabelo está alinhado. Quer conhecer mais sobre a Adlectus? Este mês, a Adlectus está com várias promoções. Vai lá na página Adlectus Cosmetics Oficial e veja as promoções que estão lá. Um beijo aos nossos patrocinadores. Agora, feito o patrocínio, o jabá, né? Exatamente, precisa também. Precisa do jabá, eles que estão conosco, confiam no nosso trabalho. Sim. Vamos à psicanálise. Começamos já com ela? Vamos lá. A psicanálise é um pouco polêmica, não é? Com certeza. Sempre foi. Será que ela sempre será polêmica? É um bom questionamento, Luciana. Bom, acho que eu preciso falar do lugar, então, que eu ocupo nesse sentido, né? Eu sou de formação, eu sou psicólogo, né? E depois eu fui estudando psicanálise, já tem acho que uns 5, 6 anos que eu estou nesse percurso mais longo com a psicanálise também.
E, querendo ou não, quando eu fui para a clínica, já fui já com a psicanálise, né? A partir dos meus estudos, a partir das minhas intervenções, né? E sim, eu acho que a psicanálise tem muita coisa polêmica, né? De alguma forma. Acho que depende muito de quem está transmitindo isso também, né? Tem muitas questões aí também em torno disso. Mas a teoria também já traz algumas polêmicas, mas eu acho que é mais em relação a outras fontes de conhecimento, quando a gente faz esse comparativo, né? Mas, querendo ou não, acredito que, apesar disso, a psicanálise tem muito a contribuir, né? Eu particularmente, enquanto psicólogo e psicólogo que trabalha com psicanálise, tenho várias críticas em relação à psicanálise. Não sou, digamos assim, um profissional que dá um Ctrl-C, Ctrl-V na teoria e, digamos assim, concorde com tudo. Eu acredito que a gente precisa criticar, a gente precisa rever muitos fundamentos teóricos. Inclusive, eu faço uma especialização que é em psicanálise e relações de gênero, que é quando a gente vai buscando teorias da sexualidade, teorias de gênero, para poder pensar as questões atuais. Então, trazendo uma crítica para essa psicanálise também, essa psicanálise tradicional, lá de 100 anos atrás, né? Freud começou, ele revolucionou, mas quem veio depois acho que ficou empacado ali em algum momento com algumas coisas, né? Então, acho que isso é importante. Para a gente entender um pouquinho dessa história, nasceu no final do século XIX, né? Isso. E aí, o que Freud trabalhou dentro dessa psicanálise, Raimundo? Isso, acho que o Freud ele focou muito na questão da neurose mesmo em si, né? Tanto que a psicanálise freudiana não abordava muitas questões dos psicóticos. Eu acho que Freud ainda não tinha uma discriminação muito grande sobre essas questões de papéis de gênero, quanto que essa discriminação que a gente tem hoje em dia, né? Porque vamos pensar aí está 100 anos atrás, como que era isso também, né? O contexto histórico em que tudo começa ali. O Freud também como um homem branco, né, com todos os seus privilégios, médico, ao mesmo tempo que ele queria desenvolver uma teoria nova, ele tinha um certo conservadorismo com algumas coisas que ainda estavam em pauta, porque ele precisava que as pessoas também dessem crédito para a psicanálise, né? Então, acho que tinha muita coisa ali. Por isso que eu falo que atualmente a gente precisa contextualizar isso. E temos, acho que, bons psicanalistas e boas áreas, outras áreas que podem conversar e dialogar com a psicanálise de um modo talvez mais coerente com as questões atuais também, né? Sim. O Freud, ele contribuiu e muito, né? Até quem vai para as outras abordagens, não tem como não citar Freud, não tem como não revisitar. Talvez hoje, no mundo contemporâneo, ele revisitaria algumas obras, né? Com certeza. Com certeza, é disso que você está falando, né? Ele sempre estava revisitando até as obras que ele construía, né? Quando você vai vendo as outras edições, tem várias notinhas de rodapé em que ele fala que ele repensou, que ele reformulou. Então, ele mesmo tinha essa humildade de fazer isso com o trabalho dele, né? E eu nem tô aqui passando pano pro Freud, viu? Porque em alguns momentos, quando eu leio, eu falo, caramba, Freud, por que você fez isso? Mas eu também contextualizo isso pensando como que era. Talvez a gente também faria essa leitura da mesma forma como ele fez naquele momento, né? E assim, né, a psicologia em si, ela nasceu de bases filosóficas e laboratórios experimentais, né? Então, até hoje a gente agarra nisso para a gente poder... a psicologia no Brasil é uma jovem senhora, 62 anos só. Então, a gente agarra nisso também para poder... Porque entra umas pseudociências, né? E alguns coaches que querem fazer o trabalho de um psicólogo ali, que a gente tem a formação de 5 anos. Só a graduação. O Raimundo acabou de falar que estuda ainda. E vai estudar mais. Exatamente. Estou na segunda pós agora, né? Então, e continuo estudando psicanálise ao mesmo tempo, atrelado a isso. Sim. Né? Eu acho que assim, né? Em relação a isso, né? Tem uma grande diferença aí para algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem distinguir psicanálise e psicologia, mas tem uma grande diferença, né? Perfeito. A psicanálise, ela não se propõe a fazer uma análise de dados, assim como, por exemplo, a psicologia comportamental, a psicologia cognitivo-comportamental. Eu admiro muito o trabalho dos terapeutas cognitivo-comportamentais, leio muita coisa sobre, inclusive. Na faculdade flertei muito com a psicologia cognitivo-comportamental, então gosto bastante. Mas a psicanálise depois fez muito sentido pela minha análise pessoal e tudo. Eu acho que a psicanálise, apesar dela ser muito polêmica e de algumas pessoas até trazerem isso como uma pseudociência, né? Acho que a psicanálise ela não tem essa ideia de ser essa ciência tão positivista, né?
que demarca com estudos comportamentais o tempo todo, ela tenta talvez captar algumas outras coisas mais sensíveis dentro da subjetividade humana que talvez não seja possível a partir dessa positividade, desse positivismo todo, né, que existe dentro da ciência. Então, ela abre espaço para muitas interpretações, né, tem esse ponto. Mas eu penso que a psicanálise tem essa particularidade, assim, em alguma medida, de poder captar alguma coisa que talvez em alguns experimentos laboratoriais, algumas coisas não seja possível captar. Assim como existe também uma área da psicanálise que é muito cientificista também, né? Tem muitos estudos dentro da psicanálise, inclusive estudos, né, pautados dentro de um rigor científico e tudo, com essa ideia de comprovar algumas coisas. E existe uma outra psicanálise que é uma psicanálise... Tanto que o pessoal fala da metapsicologia do Freud, né? Que era essa coisa mais ampla, que ele trazia termos e conceitos que não dá para ser comprovado exatamente num laboratório, em estudos nesses sentidos, né? Estudos muito nesse sentido mais rigorosos, mas que tentam dar conta de alguma coisa que talvez essa ciência mais rígida não consegue dar conta também, porque essa ciência é rígida também nesse sentido de termos para poder dar conta com confiabilidade e tudo que eu estou querendo dizer, entende? É nesse sentido que eu estou falando. E aí a psicanálise ela vem tentar talvez entrar nessas áreas que são tanto polêmicas e vem trazendo talvez, alguns vêm trazendo alguns achismos. Eu acho meio complicado que tem alguns psicanalistas que querem dizer alguma coisa sobre tudo e talvez a gente não tenha tanto o que dizer sobre muitas coisas, entende? Perfeito. Ó, vou fazer agora um exercício com você aqui, o Raimundo, que eu acredito que muito se fala, a gente vê em filme, às vezes até em citação de novela, série, Complexo de Édipo. É fácil explicar o Complexo de Édipo? Eles fazem um recorte da série e jogam, isso é o Complexo de Édipo, mas não explica. É fácil falar sobre? Olha... Eu diria que não é tão fácil falar do Complexo de Édipo, porque abre inúmeras interpretações. Eu, particularmente, tenho minhas críticas sobre o Complexo de Édipo. Eu sei que tem alguns psicanalistas, e a psicanálise em si, ela gira muito em torno dessa ideia do Complexo de Édipo. Eu acho que esse conceito ele é importante, mas ele precisa muito, atualmente, ser revisto. Porque, querendo ou não... Né? Quando a gente pensa lá, o que é o... vou ser muito simplista aqui, porque para isso a gente teria que estudar muito para poder realmente ver a complexidade desse conceito do Freud, né? Mas é quando o complexo de Édipo na verdade, é esse momento em que ele fala como que a criança ela vai se dando conta desses terceiros, né? Antes, nessa cena, tem muito mais da mãe e o filho ali, como que o pai entra nessa cena, e aí ele vai falar... Né? Exatamente. E para ele, essa é uma ideia de como que você vai entrar na sociedade depois. Porque na sociedade não vai ter só você e a mamãe. E a mamãe se adaptando a tudo que você precisa ali, né? Você vai ter... Com o seu prazer, com o seu desejo. Exatamente. Você vai ter todo um social, que é esse terceiro que está o tempo todo interferindo nisso, né? E você vai ter que se haver com isso. Mas ele vai trazer essa ideia de um modo muito heteronormativo, eu diria, né? Então, nesse desfecho, né, heterossexual aí, o menino, ele vai acabar... se identificando com o pai e desejando, digamos, a mãe nessa fantasia para poder fazer esse desfecho de que o menino vai desejar uma mulher e que a menina, né, faz uma certa rivalidade com a mãe, depois se identifica com ela e deseja o pai, né? Bom, nossa, isso é muito simplista que nós estamos fazendo aqui, né? Mas quem quiser entender um pouco mais, busque aí alguns referenciais teóricos para entender um pouco mais sobre isso. E aí, a minha crítica é que esse desfecho sempre leva para esse desfecho muito heterossexual. E aí, como que a gente vai pensar nas pessoas que não se encaixam nem numa orientação sexual heterossexual e nem mesmo em termos de gênero quando a gente pensa em masculino e feminino, né? Como é que a gente pensa, por exemplo, mulheres lésbicas, homens gays, ou alguma coisa, ou pessoas transexuais, né? Então, atualmente, a gente precisa revisitar muito essas ideias, né? Por isso que é muito polêmico, né? Quando a gente vai ler isso... digamos assim, naqueles termos originais, a gente precisa trazer para hoje pensando em outros termos. Exatamente. Tá vendo, gente? Ó, uma coisa que parece que é tão simples e tão concreta, mas se a gente trazer para as questões agora, a gente estava falando nos bastidores também, as mulheres pretas, as minorias, né? As mulheres que sofrem violência,
o que eles chamavam anteriormente de das histéricas, né? Então, assim, dá para revisitar, mas não precisa ser duro. Exatamente. Brigar, rivalizar, não, minha abordagem é melhor. Por falar em abordagem, o Beck, né, Aaron Beck, que era um psicanalista, na década de 70, ele traz daí a terapia cognitivo-comportamental para o mundo, né? Então, assim, no Brasil, ela veio, né? E acho que a partir de uma década estourou, né? Sim. É o boom, não é? Exatamente. No Brasil, principalmente, nesse momento, né? Neste momento. Brasil, Estados Unidos, né? Isso, tá bem forte. Bem né? forte. Os profissionais, quando uma pessoa vai num psiquiatra, num médico e tal, normalmente, tá, pessoal? Eles falam assim, ó, busquem um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental. A que se deve isso, na sua opinião? Então, talvez por conta do método, né, da terapia cognitivo-comportamental, eu vou ser ignorante nisso, porque não é com isso que eu trabalho, né? Vou falar da minha percepção. Eu acho que talvez a cognitivo-comportamental, ela feche mais as pontas, assim, em algum sentido, né? Ela trabalha mais com o aqui e agora, com essa questão mais específica que o paciente traz. Talvez ela direciona mais um pouco esse tratamento também, né, nesses pontos e tudo. Talvez seja nesse sentido. E aí, quando um paciente vem em crise, por exemplo, uma crise de ansiedade, ou ele vem com um transtorno depressivo grave, que precisa de mudanças rápidas, muitas das vezes, ali na praticidade do dia a dia mesmo, que vai fazer a diferença na vida desse paciente. Eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, eles têm muitos recursos nesse sentido, né, de alguma coisa mais de imediato. Enquanto a psicanálise, ela não briga muito com essa questão do tempo, né? Ela não está muito preocupada com isso. Eu diria que existe, inclusive, alguns modos de trabalhar com a psicanálise dentro disso, como, por exemplo, psicoterapia breve psicanalítica. Quando eu fiz a residência aqui em Marília, na FAMEMA, em saúde mental, eu usei a psicanálise dentro dos serviços de saúde mental público. Olha, né? É possível. Exatamente. Então, eu fui buscar referencial teórico das psicoterapias breves psicanalíticas, ou mesmo do contexto público, que é quando a gente também faz um tratamento mais direcionado também com o paciente. Sei lá, eu só posso fazer 10 atendimentos com o paciente, eu só posso atender 3 meses o paciente, então eu vou ter que direcionar esse tratamento também. Vou trabalhar com alguns conceitos psicanalíticos, algo que vai, vamos pensar assim, que esse referencial teórico vai direcionar o modo como eu vou olhar para esse caso, mas eu vou ter em vista que eu tenho pouco tempo para trabalhar com isso também, entende? Então, existe também, eu também trabalho com esses recursos também na clínica. Tem alguns pacientes que eu vejo que me procuram para um processo terapêutico longo, que quer mergulhar num processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ou de percepção das suas próprias questões, de análise das suas próprias questões, e que não tem muita pressa com isso. Ok, vamos fazer uma análise, vamos engatar nisso. Mas vem aquele paciente que vem em crise e que a gente sabe que ele precisa de algo, né, que a gente consiga fazer algo rapidamente para melhorar algumas coisas ali. Não que a gente vai atropelar o processo do paciente, cada um tem seu processo, mas que talvez a gente vai precisar direcionar também algumas coisas de imediato com esse paciente, e depois, quando for se resolvendo algumas coisas mais imediatas, a gente vai afrouxando e deixando talvez vir algumas outras coisas que não eram tão urgentes, mas que eram tão necessárias para serem trabalhadas quanto essas urgentes também, né? Legal. O Raimundo, mas assim, tem um assunto que eu gostaria de entrar contigo. Eu, por exemplo, 80% dos meus pacientes são homens, 80%. E eu tenho ali um direcionamento até para falar do patriarcado, do machismo estrutural, né? Porque está dentro desse sujeito biopsicossocial, ele se relaciona com alguém, ele interage com o público, né? Ele interage com a sociedade. E a gente vê muito essas questões do machismo e do patriarcado, que deve ser desconstruído, mas que não é fácil. E aí, você, como homem, você recebe muitas pacientes mulheres, tem pouca procura, pouca adesão para você ser essa questão de gênero, né? Olha como é até ruim para a gente falar, né? Assim, olha, você como sexo masculino. Você tem adesão do público feminino? Tenho sim, bastante, inclusive. Acho que nesse momento a minha clínica, eu estou com 50% homem e 50% mulher, mas até um ano atrás a minha clínica acho que era 80%, 85% mulheres. A maioria eram mulheres que me procuravam, né? Eu acho que as mulheres, elas procuram mais os serviços de saúde mental, elas têm
elas têm menos problemas em admitir sua vulnerabilidade, em buscar ajuda nesses momentos, enquanto os homens, eu acho que eles lidam com essas questões do social mesmo. Ah, então a gente cresce ouvindo: o homem não chora, o homem não demonstra emoção. Então imagine que você vai sentar lá no consultório e chorar para o seu terapeuta ou contar suas fragilidades. Então, até o homem chegar a esse ponto, ele vai precisar desconstruir algumas questões mesmo dentro de si, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E eu faço uma pós na área de psicanálise e relações de gênero, né, onde que a gente estuda muito essas questões também, né, como que o gênero, essas questões mesmo de ser mulher, de ser homem numa sociedade, e o que em alguma medida essa sociedade coloca como sendo algo para um homem ou uma mulher, o que essas pessoas trazem em relação a isso também na clínica. Mas o que eu poderia dizer é que sim, eu recebo uma procura boa assim, de muitas mulheres e que dizem para mim que elas preferem, inclusive algumas falam que preferem homens para poder falar, né? Então isso é interessante, né? Sim, eu acredito que tem uma parcela só, que eu sou voluntária lá no centro de referência, e lá seria difícil elas falarem com um homem, por terem já sido vítimas de violência doméstica, né? Mas o número, e por isso que a gente precisa discutir esse bate-papo, que é super interessante, porque as relações homossexuais também, elas já invadiu o espaço da violência, né? Então, são questões de, seja transgênero, né? Tem mulheres também que são vítimas de outras mulheres dentro desses espaços, né? Já tem uma grande porcentagem, né? Sem falar da mulher trans, né? Então, assim, o quanto que isso precisa ser debatido e discutido também. Com certeza. Como eu estava falando, atualmente eu tenho uma clínica metade homem, metade mulher, mas eu diria que a maioria dos homens que eu atendo são homens gays. Uma minoria são homens heterossexuais, né? Então, tem uma diferença muito grande aí mesmo, nesse sentido, né? E em relação a isso que você está falando, faz muito sentido também, né? As pessoas... as pessoas da comunidade LGBT, elas estão entendendo seus direitos, elas estão vivendo mais abertamente as suas relações, né? Elas estão procurando os terapeutas para poder também falar da complexidade de suas relações, e aí aquilo que está sujeito dentro de uma relação heterossexual também está sujeito dentro de uma relação homossexual, né? Acho que esses afetos, eles estão ali o tempo todo, lidar com o outro não é fácil, né? Então, duas pessoas diferentes, complexas, que vão se juntar para formar uma relação, né? Então, tem uma grande complexidade aí, né? Vai haver em qualquer recorte, né? Digamos assim, de gênero e de sexualidade, né? São crenças diferentes, cultura, padrões, princípios, valores. Aí o copo fora do lugar, a toalha fora do lugar, a escova fora do lugar. Só que a gente sabe que não é o objeto, escova, toalha, né? Tem algo dentro dessa pessoa que traz aí para fora, projeta, né, nessa relação, esse conflito. E muitas vezes, né, Raimundo, o conflito ele é mais intrapessoal do que inter. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui como terapeuta, paciente, o Raimundo é o meu terapeuta. E eu vou trazer uma pessoa, vou trazer minha mãe para a terapia. Óbvio que minha mãe vai estar presente, você vai trabalhar minha relação. Mas o seu objeto seria eu. Sim. Ciente. Então, não dá para colocar a culpa só nos pais. Esse é um ponto interessante, né? Porque algumas pessoas, quando simplificam a psicanálise, elas vão dizer que a psicanálise diz que tudo é culpa dos pais, né? Gente, olha... E dá um arrepio quando as pessoas falam isso, viu? É culpa do pai, é culpa da mãe, né? Talvez porque a psicanálise, ela trabalha muito olhando para as nossas origens, de como que a gente é criado. Por exemplo, eu gosto muito da Winnicott. O Winnicott era um pediatra, né, e psicanalista, e ele estudou o desenvolvimento motivacional do sujeito, principalmente os primeiros anos de vida. E o quanto que a questão ambiental, né, a família, a sociedade, vai influenciar muito no desenvolvimento psíquico e emocional desse sujeito, né? Então, assim, ele vai falar de termos como mãe suficientemente boa ou ambiente suficientemente bom, o quanto que esse ambiente ou essa mãe ou esse pai ou quem cuida vai influenciar diretamente nisso. Mas a questão disso, gente, é que
como ele usa esse termo mãe suficientemente boa, não significa que seja uma mãe perfeita. Então, ele não está falando uma mãe perfeitamente, né? É uma mãe que atende, ou um ambiente, ou um cuidador que atende, que dispensa cuidados ali para essa criança, para esse bebê, que sejam suficientes para ela poder se desenvolver. Mas ele mesmo vai falar que esse ambiente, que essa mãe, que quem cuida, vai falhar, e é necessário que falhe em muitos momentos mesmo, porque esse sujeito não pode ser criado dentro de uma bolha, né? Depois ele vai para a sociedade. E o que a sociedade mais faz é, né, digamos, em termos, nos testar, nos provar, né, e trazer alguns obstáculos para a gente. Então, nesses termos, o indivíduo também, por si só, vai ter que se desenvolver também, podendo tolerar melhor essas frustrações, seja dos erros dos pais, seja dos erros de quem cuidou, seja dos erros de alguém na escola. A gente vai ter que tolerar melhor essas ambiguidades das relações. E eu entendo que uma criança possa até culpar os pais por alguma coisa, mas depois de adulto não dá mais para a gente continuar culpando os nossos pais. Os nossos pais podem até ter responsabilidade da forma como eles cuidaram ou deixaram de cuidar da gente, né? Só que depois de adulto não adianta muito a gente se queixar disso constantemente. A gente também vai precisar fazer alguma coisa com isso, né? Se responsabilizar por essa história, pelo que deu certo, pelo que não deu certo, e poder fazer alguma coisa com isso. Ao final de contas, acho que a maturidade, ela não é, talvez, a ausência de adoecimentos, ela é muito mais do que a gente faz com a nossa vida no aqui e agora, seja se responsabilizando tanto pelo que deu certo, tanto pelo que deu errado também, né? Colocar tudo na culpa dos pais, na conta dos pais constantemente, vai fazer com que a gente não se responsabilize por isso e não vai mudar a nossa vida em nada. Basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo, Raimundo, ver se fica um pouquinho próximo disso do que você está falando. Eu chego, então, na terapia, você é minha terapeuta, eu começo a falar da minha relação com a minha mãe. Do quanto que eu sinto falta da presença dela, do cuidado dela, de que ela nunca me deu aquilo que eu queria. E aí, esse é um ponto crucial, tá? Tem uma implicação, então, um conflito aí com a relação com a minha mãe. A partir desse momento, é trabalhada uma aliança terapêutica para que você tenha me dado fortalecimento para eu ouvir que daqui para frente eu vou ter que elaborar isso. É isso? Exatamente. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa acolher essa queixa mesmo, né? Em toda a natureza dela, na dimensão dela. Então me fala, como que é isso? Aí a pessoa vai falar desse lugar do ressentimento dela, né? Vai falar do que ela sente que o outro falhou com ela. Então ela vai precisar de um tempo, eu diria, para ela poder... A gente vai ter que ficar algumas sessões ali nesse movimento com a pessoa. E aí, em algum momento, a gente vai ter que começar a chamar essa pessoa pro aqui e agora. Tá, você passou por tudo isso, real, né? Que triste, que difícil, deve ser muito difícil mesmo tudo isso. Mas e agora? O que a gente faz? O que você faz com isso, né? Que aconteceu com você ou que fizeram com você? Você sente que dá para fazer alguma coisa com isso? Ou você está passivamente nesse lugar sem conseguir fazer nada, né? Então, é um momento que a gente vai retirando o sujeito dessa bolha, que a gente diria na psicanálise que é uma bolha narcísica do nosso sofrimento, do sofrimento de cada um, e em seguida podendo dizer, tá, tem isso, é um fato concreto, você sofre por conta disso, mas existe também a possibilidade de, quem sabe, ao longo do tempo, você poder ir transformando isso em alguma coisa que seja mais útil para você no aqui e agora. Quem sabe se é possível melhorar a relação com esses pais, quem sabe talvez não é possível. Tem casos em que... é importante falar. Tem casos em que a pessoa não tem como melhorar a relação. Extremamente importante, Raimundo, porque vou tocar nessas pseudociências, assim, constelação familiar, que o sujeito vai lá, não tem uma anamnese, não tem um preparo, não tem uma aliança terapêutica, não tem um fortalecimento, e aí fala, não, vai atrás desse pai, pede perdão. Perdoa. O sistema judiciário falhou muito colocando constelação familiar dentro dos presídios, entre outras coisas, na vara da infância, da família, e vira ali uma outra exposição da pessoa, uma revitimização, porque essa pessoa tem que perdoar no suposto o agressor ou aquela agressora, e às vezes é uma relação, vou usar um termo aí tóxico, né, um termo contemporâneo, mas é uma relação muito doentia, e que pode causar mais sofrimento para essa pessoa, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, né? Acho que tanto a psicanálise quanto o cognitivo comportamental e algumas áreas da psicologia vão se propor a acolher o sofrimento desse sujeito, né? A gente não vai ter, a gente não pode dizer para o paciente, você tem que perdoar os seus pais, né? Porque isso é uma decisão do sujeito, se ele quer ou não. Eu costumo perguntar aos meus pacientes, o que você quer fazer com isso?
né? Ah, Raimundo, eu não quero retomar essa relação. Ok, acho que cada um sabe dos seus limites. Porque quando alguém não quer retomar uma relação com os pais, muita coisa aconteceu. E alguém de fora poder dizer, não, você tem que perdoar os seus pais se você quiser seguir em frente. Acho que é uma visão muito cristã ainda que a gente leva às vezes para o consultório, né? De que para você ter uma resolução você precisa perdoar, o outro precisa te perdoar. E a verdade é que não, cada um sabe do que dá conta. Claro, tem pessoas que sentem que precisa perdoar porque só perdoando elas conseguem seguir em frente. Enquanto outras não abordam o assunto dessa forma. Elas não necessitam de perdão e nem de perdoar ninguém. Porque elas seguem em frente. Então, acho que é muito essa questão, forçar o paciente nessa abordagem muito positiva das relações e muito romantizada, de que tudo é possível reconstruir, eu acho até violento. Porque quem já veio de uma violência dentro de uma relação assim, e o terapeuta abordar esse assunto como a única saída é se perdoando ou voltando a se relacionar com esses pais ou com essas pessoas que você rompeu, eu acho muito violenta, porque é induzir você àquele lugar de violência novamente, né? E nem todo mundo quer isso. Agora, se a pessoa chega e fala, não, eu realmente quero reconstruir essa relação, eu acho que eu preciso perdoar, aí tudo bem, é o paciente que está direcionando isso. Se ele não direcionar, então não é um problema nosso, né? Sim, até o Raimundo tocou aqui uma coisa importante do cristianismo, né? Se a gente for pegar as escrituras sagradas, depois de Cristo, né? Quando Jesus veio, ele não ficava querendo, se esforçando nos lugares. Ele ia onde as pessoas gostavam dele. Tem até não lembro qual capítulo, e ele estava pregando com 2 discípulos, e aí os discípulos as pessoas não estavam prestando atenção, que limpou a sandália e foi-se embora. Então, às vezes, esses líderes religiosos, eles pegam a Bíblia e fazem interpretações fantasiosas. O Pondé falou essa semana na TV Cultura, que a religião é a parte mais infantil nossa. Religião, tá, gente? Eu não estou falando da espiritualidade, não, de ninguém. A religião é a parte mais infantil. Então, assim, falar para a pessoa, enquanto você não perdoar, você não vai sair disso. Enquanto você não perdoar, você vai ficar aí sofrendo. Gente, isso é cruel, violento. Né? Isso, a pessoa, ela passou por uma experiência. E aproveitando o gancho, Raimundo, como que a psicanálise está vendo a depressão, que é o mal do século, e essas crises de ansiedade pós-Covid? É um bom questionamento, realmente. Eu vejo vários estudos, tem vários terapeutas aí, psicanalistas envolvidos, né, em poder trazer recortes clínicos, discutir a clínica com esses pacientes, ou até mesmo os estudos atuais que a gente está pensando, né. Acho que a gente precisa olhar para isso, eu costumo sempre falar isso, não dá para a gente pegar um recorte individual do sujeito. O sujeito está vindo para a nossa clínica, a clínica é essa coisa muito individual, né? Estou ali, eu sou o único terapeuta ali atendendo, o meu único paciente, ele me trazendo o contexto dele, a gente precisa, me trazendo a individualidade dele, a gente precisa olhar o contexto, em que família esse sujeito está inserido, quais são as condições que ele tem, tanto financeiras quanto de vida, as condições emocionais, né? Que tipo de acolhimento ele tem ou não. Vamos pensar, nós estamos no Brasil, né, gente? Então, um país em que existe altos índices de adoecimento, né? Não só por conta da pandemia, mas por conta de toda a estrutura política, ideológica, de tudo que nós temos no nosso país também, se a gente for pensar, né? De anos, de décadas que a gente vem arrastando essa briga toda e com pouquíssimos recursos para oferecer moradia, trabalho, segurança, essas questões que fortalecem a nossa dignidade, digamos assim, né? Então, a psicanálise também, ela está muito atenta a essas questões sociais, né? Eu diria assim, pelo menos a psicanálise que eu trabalho, tá? Eu costumo sempre contextualizar com o meu paciente. Foi muito curioso, porque esse tempo atrás eu estava atendendo um paciente, só fazendo um recorte, assim, e com todos os cuidados éticos com as pessoas que eu atendo, né? A pessoa chegou e falou para mim que ela estava mal, que ela estava muito deprimida. E aí, em um determinado momento, a gente foi pensar do contexto em que ela estava. Desempregada, faltando, às vezes, tinha só o mínimo em casa para comer, sabe? Numa situação bem complicada mesmo, as relações muito fragmentadas. E aí eu pensei, poxa, não tem como estar feliz e saudável numa condição como essa, entende? Sofrendo inúmeros preconceitos, inúmeras questões familiares e tudo mais. Então a gente precisa olhar de onde esse sujeito vem. Tanto que um dia essa pessoa virou e falou para mim, eu acho que o meu problema, eu não tenho nenhum adoecimento mental. O que eu preciso é de um trabalho digno.
para poder pagar as minhas contas. Porque se eu tiver um trabalho e um salário digno, eu vou ficar bem. Isso foi muito... Eu ouvi isso, eu achei isso extremamente maravilhoso poder ouvir isso, porque muitas das vezes as depressões, as ansiedades, não é por uma disfunção individual do sujeito. Às vezes são por questões sociais. Não são todos os casos, às vezes são modos como o próprio sujeito lida com a própria vida, mas às vezes também é uma influência do contexto social, o contexto de vida que aquele sujeito vive. Então a gente também, a psicanálise ou qualquer outra, a psicologia em si, vai precisar olhar para esse contexto onde o sujeito está inserido também, para a gente poder olhar para isso, né, Lu? Sim, e a gente falando do nosso conselho, né, Raimundo, o Conselho Federal de Psicologia, ele caminha, né, mas aqui no Brasil, como eu já falei, 62 anos somente, o quanto que ainda tem alguns segmentos para ele adentrar, né, principalmente porque a psicologia, ela é para todos, deveria ser para todos, Raimundo. Eu antigamente falava assim, é louco quem faz terapia hoje, quem não faz, cara. Quem não faz enlouquece, né? Enlouquece, acaba enlouquecendo, o outro acaba te enlouquecendo. Esse dia um paciente falou para mim assim, ô Lu, a gente faz terapia para a gente se conhecer e para lidar com quem não faz terapia. Concordo? Às vezes o outro, a outra pessoa não está pronta e não quer também. Porque tem isso, a terapia não é obrigada. Se a pessoa, né, na primeira sessão, a gente ali fazendo um rapport, conhecendo, a pessoa está ali por obrigação, sem chance. Sem chance, né? Não tem como. Dentro da nossa ética, não. E acho que isso que você está falando faz muito sentido, né, Lu? Eu percebo, assim, que a terapia, ela não é uma garantia de que você vai resolver suas questões, né? Ela não pode dar garantia nenhuma para você, mas eu costumo pensar que a gente também não sai o mesmo depois de um processo terapêutico, né? Às vezes a terapia não dá conta daquilo que o sujeito idealizou, mas ela vai dar conta talvez de outras questões que o sujeito nem imaginou que ele poderia, né, em alguma medida, né? Então vai provocar o seu modo de pensar, né, vai olhar para as suas questões à sua volta, as responsabilidades que você tem com você e com o outro também em torno de você. Então, assim, não é uma garantia de que... Eu lembro de um dia um paciente meu falando assim, eu queria muito que a minha namorada fizesse terapia porque ia resolver a situação do nosso relacionamento. Aí eu falei para ele, bom... É uma aposta ousada, porque nada garante que ela vai fazer terapia e ela vai resolver as questões no relacionamento com você. Talvez ela consiga se dar conta de outras coisas, lidar com outras coisas. Então eu falei para ele, vai devagar, sem muita expectativa, porque não é garantia, né? E não é mesmo, porque não é para adaptar a gente para um relacionamento, adaptar a gente para um trabalho, adaptar a gente para alguma coisa. Eu acho que pelo menos o modo como eu trabalho, com a psicanálise que eu trabalho, eu penso muito que a terapia, a psicoterapia é para ela transformar você cada vez mais em você mesmo, né, em alguma medida, dentro daquilo que é mais coerente do que você pensa, do que você sente, do que você quer para a sua vida, e poder bancar quem você é. Tem coisas que a gente vai conseguir mudar e tem coisas que você vai ter que dizer, não, isso aqui sou eu, e eu vou ter que dar conta e bancar isso diante do outro e diante de mim, né? No final é sobre você conseguir ser quem você é também, em alguma medida, né? Sim. E voltando a falar do Conselho Federal de Psicologia, nesses 400 mil aí, psicólogos em todo o Brasil, que esses terapeutas tenham consciência ética, né? Não é só o financeiro, precisamos pagar nossas contas, sim, mas tenham consciência ética de falar isso para o seu paciente, né? Porque... principalmente terapia de casal, Raimundo, se o casal vai resolver os problemas, de repente às vezes se separa, às né? vezes se separam, gente, por conta da compreensão que adquiriu na terapia, né? Que vai criar na terapia. A gente está aqui 2 psicólogos que estuda, que faz terapia, que faz perdão, nós temos tripé, né? Então nós somos colegas de profissão, já trabalhamos na mesma clínica, então faz supervisão, faz análise, participa de grupo de estudos para ter essa coerência de falar. Então tem terapeuta que quer convencer pelo dinheiro e fala assim, não, olha, vem que vai dar certo, aí pega uma base do cristianismo, força a pessoa a ficar com o outro, e no nosso caso não tem isso. No nosso caso é ajudar o outro a enxergar aquilo que estava fora dele. Sim. Isso que você está falando do cristianismo é muito interessante, até para as pessoas poderem entender, né, que
a psicologia, ela não se propõe a trabalhar com bases cristãs. Eu não tenho nada contra o cristianismo, imagino que você também não, né? Eu não tenho nada contra religião nenhuma, desde que seja a religião que faz bem para o meu paciente, eu ouço ele, peço para ele me entender se eu não entendo, se eu não compreendo os termos e tudo, né? A gente trabalha, estuda sobre isso, né? Mas é uma questão muito particular do sujeito ali, né? A gente também não vai utilizar ideias cristãs, ou ideias budistas, ou ideias islamistas, qualquer outra coisa para a gente poder trabalhar com o nosso paciente. Né? Em relação a isso que você está falando, é interessante, Lu, porque esse tempo atrás eu recebi uma demanda que a pessoa falou assim, estou vindo aqui na primeira sessão, estou vindo aqui porque eu quero me blindar. Olha. Né? Contra as coisas que estão acontecendo. Eu falei, poxa, né? A terapia como lugar de blindar é complicado, né? Porque é muito pelo contrário. Um processo terapêutico, ele vai abrir a tua compreensão para o teu sentir. O que você está sentindo? Não é te blindar do que você está sentindo. É, na verdade, te perguntar o que você está sentindo e como que você está lidando com isso, ou como que você quer lidar com isso, né? Ou como, por exemplo, no caso do casal que vem, né? Não estou indo na terapia para a gente poder se acertar. É uma boa proposta, só que não é garantia. Porque se a relação estiver muito desgastada, pode ser que no processo terapêutico, esse casal perceba que eles têm que se separar. Só que ainda assim, eu acho que isso é muito válido, porque foi a partir desse processo que esse casal entendeu o que era melhor para eles naquele momento também, né? Então, o sujeito vem com uma idealização, mas o resultado pode ser o contrário, né? Por exemplo, vou mandar o meu filho, adolescente, para terapia, para ele se tornar um adolescente maravilhoso e obediente em casa. Ele precisa se rebelar. Ele precisa cortar o cordão umbilical. Exatamente. Pode surtir um outro efeito, que não é um efeito negativo, mas um efeito necessário para aquele sujeito naquele momento, que talvez se sinta oprimido com muitas questões, sem ter um espaço para ele, e daí por diante, né? Essa proposta aqui, né, Raimundo, penso que não é trabalhar com a dicotomia, não é romantizar as relações, precisam ficar juntos, o filho precisa ser muito obediente, o outro tem que dizer sim, sim, sim para mim o tempo todo, e nem demonizar. Nós somos contra a família tradicional, contra o cristianismo, contra as relações tradicionais. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata, sim, de olhar para o ser humano como sujeito de desejo, o que ele quer para ele, para que ele não sofra. Porque o sofrimento, às vezes, para o outro, fala depressão é frescura. A ansiedade que nada, fobia que nada. E para que você tem tantas leis? Olha só, Raimundo, agora em 2023 foi preciso criar uma lei. Não é não. Não já não é uma resposta? É um óbvio, né? Por que precisou criar uma lei em pleno século XXI, onde a mulher não é respeitada? A partir do primeiro momento, ela pode estar flertando, ela pode estar indo para o princípio da relação sexual. A partir do momento que ela fala, eu não quero, mas vem de uma estrutura, mas também, por que foi? Você ofereceu, foi lá, estava de roupa, né, deu indícios e agora vai falar que não? E tem mulheres machistas. Muitas. Com certeza. Muitas mulheres. Exatamente, porque o machismo ele é estrutural, né? Todos nós estamos dentro desse contexto, né? Assim como a homofobia também ela é em alguma medida estrutural, o racismo, né? A gente está pensando nessa questão. Então todos nós somos perpassados por alguma questão disso. Nascemos e nos constituímos dentro de uma sociedade que vai se organizando a partir de algumas questões do machismo, da homofobia, do racismo, alguma coisa assim. Então, a questão é como que a gente vai cuidar da gente para que a gente não, muitas das vezes, perpetue alguns comportamentos, algumas falas, algumas atitudes, né? Esses dias atrás estava numa discussão, né, sobre isso, inclusive, que o fato de uma mulher atender uma outra mulher não significa que ela não vai ser em algum momento machista. O fato de um homem gay atender uma outra pessoa gay não significa que ele não possa repercutir algum comportamento homofóbico, né? E daí por diante, né? Então, acho que a gente precisa estar muito vigilante e cuidadoso mesmo e sensível à demanda que o outro traz pra gente, né, Lu? Acho que é nesse sentido. A gente não está livre disso, né? Todos nós estamos suscetíveis porque a gente é constituído a partir disso. Essa semana mesmo eu estava discutindo algumas questões com uma paciente minha e ela ficou surpresa ao perceber algumas coisas óbvias quando a gente pensava em questão de gênero, como, por exemplo, o quanto que na nossa sociedade tolera-se muito mais os erros masculinos do que femininos, né? Em alguma medida. Então,
Tenha paciência com seu pai, tenha paciência com seu irmão, tenha paciência com seu namorado, tenha paciência com seu marido, né? Enquanto quando as mulheres cometem algum erro, por exemplo, né, é tida como vagabunda, piranha, alguma coisa assim. É só a gente, por exemplo, pensar, né? O cara que pega bastante mulher é o cara galinha e é visto como positivo. A mulher que se dispõe a viver sexualmente a sua vida mais livre e é galinha é um termo pejorativo. Ou seja, a gente está tolerando mais o quê? Em alguma medida, quando a gente pensa nesses termos, né? Sim. E contando também, né, Raimundo, será que nós temos psicólogos que atendem a demanda trans? Homens trans, mulheres trans, é outra coisa. Eu lembro de um TCC que eu orientei em 2020, de hoje ele é psicólogo, Wesley, um fofo, e ele é o único psicólogo aqui em Marília que atende Libras, pessoas surdas, né? Então, assim, que lugar é esse também que nós profissionais estamos precisando nos desconstruir? Muito se fala em inclusão, muito se fala, né, do amor, de atender a todos, uma psicologia de todos, mas será que a gente tem profissionais que atendam essa demanda trans, homem trans, mulheres trans? Essa é uma boa questão mesmo, Lu, porque a gente, nas nossas formações em psicologia na faculdade, por exemplo, algumas faculdades não têm nada sobre isso e outras têm muito pouco, né? Muito pouco mesmo. É uma crítica que eu vejo muitas pessoas da psicologia fazendo. Por exemplo, falei para você que eu estou fazendo essa pós, né, na área de psicanálise e relações de gênero, justamente porque dentro da psicanálise também não se ouve muito falar sobre isso também. E às vezes é colocado por alguns psicanalistas como algo patologizante, né? Então é uma pessoa que tem uma patologia, por isso que ela é transexual, é uma pessoa que tem alguma dificuldade no amadurecimento, por isso que ela é gay, é lésbica, alguma coisa nesse sentido. E a minha ideia fazendo essa pós é justamente poder ampliar melhor os meus estudos, o meu olhar, a minha escuta, para que a gente também possa atender melhor as pessoas com essas demandas que vêm à clínica, né, em alguma medida. Porque são demandas específicas, são demandas diferentes, muitas das vezes, daquelas que a gente vem recebendo no dia a dia, quando a gente atende uma pessoa heterossexual e daí por diante. Não que tenha que existir um nicho específico para isso, não acho que seja isso, né? Mas se a gente não consegue olhar para isso com outro olhar, com um olhar mais acolhedor, com um olhar mais gentil e menos patologizante, digamos assim, como que a gente vai ouvir essa questão? O sujeito vai vir e a gente não vai conseguir acolher ele. Primeiro ponto, a pessoa vai pensar assim, vamos entender o que deu errado na sua vida para você ser isso que você... Eu já vi isso, viu? É muito complexo isso, entende? Então, o que aconteceu em algum momento da sua vida para que você se tornasse isso, né? Então, isso é violento. Isso é violento, né? Isso pode se perpetuar dentro de um espaço terapêutico também. Se a gente não tiver uma escuta mais ampla, tentando olhar a diversidade e daí por diante, eu acho que a gente pode cometer esse risco, tem esse risco de cometer esse erro também, entende? Chegou uma paciente para mim uma vez que a terapeuta chamou a mãe, né, e falou para a mãe que precisava de oração, que era espírito, né, diante daquela orientação da filha. E se perpetuou. E a filha, assim, ela teve que sair do espaço, né, ela passou por outras violações lá fora, não foi nada fácil, passou por outras violações e fez a escolha dela, né, mas assim, perdeu a rede de apoio, e naquele momento eu era a única rede de apoio. A única rede de apoio para uma pessoa. Então eu fico pensando, né, desse espaço terapêutico também que a gente ocupa de responsabilização. Porque tem muitos terapeutas que iniciam e vê que o caso é um pouco mais complexo e quer encaminhar, desiste, tira da agenda, e a pessoa fica ali naquele limbo. Então, assim, tenha mais cuidado, mais responsabilização, né? Com certeza, a gente precisa, né? Eu acho que quando a gente não sabe, a gente tem que ir em busca de saber. Ainda mais nós que somos terapeutas, a gente precisa ter muito cuidado, né? Se você já, não sei lidar com essa demanda, então é bom nem pegar.
A gente precisa saber quais são os nossos limites também, Verdade. né? Saber o que a gente consegue dar conta e o que a gente não consegue, porque depois a gente assume uma responsabilidade ética muito grande com esse paciente que está com a gente, né, Lu? E a gente precisa assumir isso mesmo em primeira pessoa, né? Porque aquela pessoa está confiando a vida dela, as questões íntimas dela naquele momento, a gente, né? Então, acho que é necessário que a gente consiga realmente ter uma sensibilidade maior. Eu vejo que tem algumas pessoas que elas vão muito pelo dinheiro. Preciso de dinheiro, preciso de mais paciente, e aí pega todos os casos possíveis, não dá conta daquilo depois, não faz supervisão, não faz terapia, não estuda. Ai, que medo. E aí isso dá um medo terrível. Eu, particularmente, não encaminho pacientes para pessoas que eu sei que não fazem terapia, que não fazem supervisão, Não entendeu? Porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com aquele paciente naquele momento. Ele está confiando a vida dele a gente naquele momento, né? Tem alguns transtornos que são mais complexos, né, Raimundo? Por exemplo, borderline, esquizofrenia, né? Transtornos de personalidade. Então, a pessoa ela tem que participar de grupo de estudo, é o tripé. Por falar em grupo de estudo, você tem um grupo de estudo, né, com a Thalita Vendrame. Isso. Thalita já veio aqui, né? Já duas vezes. Né? Quase que ela canta. Se ela vier pela terceira, ela vai cantar a música do Fantástico. Pois é. Isso, nós temos um grupo de estudo, né? Nesse momento nós estamos estudando o Winnicott, é um livro que chama Tudo Começa em Casa, em que a gente estuda muito a teoria dele, essa questão que eu falei da teoria do desenvolvimento maturacional do sujeito, do desenvolvimento emocional, né? Então a gente vai entendendo isso, focando um pouco na clínica e em outras questões, porque as pessoas que estudam com a gente lá, nem todos são da clínica, alguns são advogados, outras pessoas de outras áreas que também se interessam pelos estudos da psicanálise. Então não é um grupo que se resume apenas a pessoas da psicanálise, da psicologia. É um grupo aberto para pessoas que querem entender um pouco dessa teoria, né? E que querem, quem sabe, olhar o seu dia a dia a partir desse olhar, ou querem atender seus pacientes, seus clientes a partir de alguma coisa que essa teoria possa trazer também, né? Então, além de trabalhar com clínica, eu ser psicólogo clínico de adolescentes e adultos e casal, também estamos desenvolvendo esses grupos de estudos na clínica também, presencialmente aqui em Marília, viu? Ah, tá. E graduandos ou tem que ser só formado? A gente também, nós temos estudantes também, isso, né? É porque como a gente vai trabalhando conceito por conceito, né, nos encontros, então ela abre espaço, a gente vai revisitando Freud, outros autores básicos da psicanálise, o tempo todo fazendo esses paralelos nos estudos. O grupo de estudo é bom porque a gente tem esse momento de troca, né? A gente pode parar tudo ali, presencialmente é mais gostoso ainda, né? Toma um cafezinho junto, conversa, aquela coisa toda, é bem legal. Ah, e como que, se a pessoa tiver interesse, busca no Instagram? Isso, pode ser no Instagram. O meu Instagram é o @RaimundoMaracaípe. Isso. Você não é daqui de Marília, né? Eu não sou. Eu moro aqui em Marília vai fazer 5 anos. É quase o mesmo tanto que eu. vim para fazer a residência na FAMEMA, né, que é uma especialização na área de saúde mental, e depois eu comecei a atender com clínica e fiquei aqui. Mas eu me formei em Bauru. Ah, você se formou em Bauru. Mas a minha origem, eu sou maranhense, já rodei bastante Maranhão, Pará. Ô Raimundo, e só para a gente finalizar, como que você está vendo esses atendimentos depois da Covid, né? Que são os atendimentos online, que é um caminho sem volta, né? Não tem mais como a gente não pensar no online. Como você tem visto? Bom, eu acho assim, no começo, antes da pandemia, eu só tinha uma paciente online. Eu também. E foi quando eu me mudei de Bauru para Marília, e aí eu perguntei aos meus pacientes se eles queriam fazer online comigo ou se eles queriam que eu encaminhasse para um terapeuta presencial. Como naquela época o presencial predominava, então a maioria quis o presencial, eu encaminhei e fiquei só com essa paciente online. E aí depois da pandemia o online teve esse boom, né? No começo eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade também, eu acho que talvez todos os terapeutas que atendiam presencial ficavam pensando, nossa, como é que vai ser isso, né? Essa perca em alguma medida do presencial, desse contato, de receber o paciente na clínica, né? Às vezes toma aquele cafezinho, conversa enquanto, né, ali e tudo. Então, acho que eu fiquei com um pouco de medo disso. Mas depois, eu fui também procurar estudos dentro da psicologia, da psicanálise, sobre os atendimentos, como prestar o melhor atendimento possível dentro desses termos, né, online e tudo, como que a gente poderia fazer esse acolhimento de um modo que o paciente também se sentisse do outro lado também, né? E eu sinto que, nesse momento, por exemplo, eu digo que não tem diferença dos atendimentos online para os presenciais, no meu caso, né, dos pacientes que eu atendo.
Eu sei que tem pacientes que o mais indicado é presencialmente, né? Aquele paciente mais regredido, mais desorganizado emocionalmente falando. Alguns vão se beneficiar mais do atendimento presencial por conta desse contato mesmo físico que tem, de ver face a face mesmo ali presencial, não tá aqui mesmo, né? Não estou só diante de uma tela. Mas assim, para a grande maioria dos casos, eu diria que o online, na minha experiência pelo menos, ele está ótimo. Acho que a gente consegue desenvolver um ótimo trabalho com o paciente também. Eu tenho pacientes que moram, e é muito interessante porque agora a gente consegue atender pacientes de outros estados, né? De outros países. Eu tenho pacientes que moram, tenho 4 pacientes que moram no exterior, né? Então, de outros países, que a gente consegue daqui poder também fazer esse atendimento. Então, ampliou a nossa oferta de trabalho. E não só isso, mas eu acho que a gente também foi se especializando para poder oferecer o melhor trabalho possível também. Espero que todos os psicólogos estejam se especializando para isso, né? Agora, uma questão importante que eu quero pontuar, já para finalizar, cuidado, pessoal. Essa semana eu vi que tem pessoas fazendo terapia pelo chat GPT. Ai, gente, Jesus amado. Eu acabei de dar um exemplo. Eu falei pro Raimundo da minha relação com a minha mãe. Se eu perguntar no chat GPT, olha, minha mãe foi maldosa, me negligenciou, tal, o que aconteceu comigo? Ele vai te falar lá tudo. Só isso. Só que ele não vai te perguntar detalhes de como você está se sentindo, como você lida com isso. Então, gente, a inteligência artificial veio para ajudar. Ou detalhes específicos daquela relação de vocês duas, por exemplo, né? Então, assim, gente, parem com isso. Já é ruim essas pseudociências que eu citei anteriormente. Chat GPT, então, assim, é o fim. Aí é você mesmo não querer se curar. É você mesmo querer se enganar com você mesmo e com a inteligência artificial. Agora, tem plataformas que atendem também, né? Valor social. Então, assim, eu não tenho dinheiro, porque se você for ver a tabela, o que o Conselho Federal de Psicologia pede para a gente cobrar o valor mínimo, o Conselho Federal de Psicologia, precisa rever isso, viu? Não dá. E aí tem plataformas de valores sociais, né? Para essas pessoas que querem ajuda. Então, busquem plataformas de valores sociais para te auxiliar, se você não pode pagar um valor. Mas mesmo assim, dentro da nossa ética, o psicólogo, ele dá para fazer esse ajuste. Né? Converse, vá com o profissional, fala, olha, eu consigo pagar assim, daqui a um tanto eu estou melhor, que nem o seu paciente falou, né? Eu preciso de um trabalho. E essa rede de apoio é extremamente importante, ele vai valorizar, né? Sim. Então isso é muito importante. O que eu acho que sobre isso, né, eu queria fazer um rápido comentário, que eu diria que o que provoca a melhora de um paciente em um processo terapêutico não é só a técnica que nós utilizamos, é o afeto também que existe nesse vínculo terapêutico, né? Tem algumas teorias que vão falar muito sobre isso, né? A técnica sem afeto, sem transferência, sem cuidado, sem vínculo, ela não produz isso. Porque a gente se cura mesmo no vínculo com o outro, né? Então, a grande ideia é que no processo terapêutico, se o paciente consegue fazer um bom vínculo com o terapeuta, a partir desse vínculo de confiabilidade, de previsibilidade, de cuidado, o sujeito possa novamente ir melhorando algumas coisas em si. Então, a gente diria que o ChatGPT não vai ter esse vínculo humano, né, para poder produzir esse efeito necessário também. Não. Além de nós, né, todo o tempo depois da aliança terapêutica, é ensinar o nosso paciente a ser o próprio coterapeuta. Exatamente. Né? Então, assim, ele mesmo, porque a gente não anda com o nosso paciente. No dia a dia. No dia a dia. Você vive ali uma semana, tem pessoas que fazem 2 vezes na semana, tem pessoas que 1 vez na semana. Então, ele precisa aprender também ser o seu co-terapeuta, né? O Caligares que fala isso. Você precisa, profissional, ensinar o seu paciente a ser o próprio co-terapeuta. Esse é o grande laço afetivo formado, porque ele se sentir firme, falar, eu estou conseguindo. Então, a gente valida, fala, ó, parabéns, estou orgulhoso de você, estou orgulhosa. Você está indo bem. Você está indo bem, está conseguindo. Então, esses afetos vão sendo acolhidos, ressignificados. Ai, mas que bate-papo gostoso. Gente, já deu, né?
já encerrou, ou a gente ficaria mais, né? Com certeza, a gente conversaria muito ainda, né, Lu? Dá pra gente voltar, Com certeza, volta. né? A gente volta, você conhece a Cláudia pessoalmente. Sim, sim, vai ser um prazer. Será. Muito obrigada Obrigado. por ter vindo, por ter explanado a psicanálise de uma forma tão magnífica, ter deixado eu afetar, perguntar algumas coisas, né, que estão do mundo contemporâneo agora, sobre a psicanálise. E não teve ringue, vocês viram aqui, ó. Não teve, a gente dialogou bem. Obrigado também, viu, Lu, pelo convite, foi um prazer. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Acho que eu já falei lá onde me encontrar, minha rede social, né? Isso. Tá junto com a Thalita, né? Isso. E ponto Thalita Vendrame, né? Isso, a Thalita também tá lá, né? Tá joia. Dilete, obrigada. Smart Fit, obrigada. E Bentec, obrigada. Além do Dieguito, hashtag. Muito obrigada. Beijo.